Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O vereador aqui da capital mineira, Irlan Melo, do PRD. Vereador, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui na FM o Tempo. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia. Aos ouvintes da Rádio Tempo. Estou aqui mais uma vez à disposição de vocês. Estava até com saudade, né? Tinha tempo. Aqui a agenda esse ano de 2024, como tem eleições, então tem movimentação partidária, tem gente procurando chapa, tem as coisas que continuam acontecendo no Executivo e no Legislativo, então tá tudo super animado nesse ano. Isso aí. Então vamos aproveitar para a gente começar a nossa conversa sobre os projetos a serem votados agora em abril. Teve definição do Colégio de Líderes, que para o nosso ouvinte entender é quando os partidos e os vereadores se reúnem para definir o que cada um pretende pautar, propostas que são próprias dos vereadores, aquelas que o Poder Executivo, a Prefeitura de Belo Horizonte quer ver aprovadas. Queria a sua primeira avaliação sobre esta decisão do Colégio de Líderes. Estamos já com foco dos vereadores com as propostas que são mais ligadas única e exclusivamente a eles, pensando no ano de 2024, ou já deu para vislumbrar se a Prefeitura de Belo Horizonte quer alguma coisa e alguma intenção por parte da Câmara? Nós estamos vivendo um momento na Câmara, Guilherme, muito interessante. Todos os PLs que estão conclusos para irem a plenário, eles estão indo ao plenário, ou seja, eu não posso dizer que um projeto ou outro tem interesse desse ou daquele. Todos os projetos estão indo a plenário. E depois da reunião que nós tivemos com o prefeito Fuad, voltou-se a ter o diálogo no sentido de que os projetos daqueles que não são da base serão avaliados novamente para que veja a viabilidade ou não. Porque o que aconteceu depois desse entrevelo todo é que os projetos de quem não é da base, eles estavam simplesmente sendo vetados em primeiro turno. Não tinha mais diálogo, mesmo que nós tínhamos, por exemplo, emendas, eles não estavam avançando. E esse diálogo voltou. Então, o que eu vejo hoje é que não há um direcionamento específico. Todos os PLs que estão conclusos vão ser apreciados no mês de abril. A Câmara e a Prefeitura trabalham hoje de fato para a cidade, vereador? Bom, eu creio que todas as duas trabalhavam para a cidade, mas de maneiras diferentes. A Constituição diz que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Havia muita independência e pouca harmonia. Agora está se buscando um pouco mais de harmonia, mantendo-se a independência. E dá para medir exatamente o quanto a Câmara teve de parcela nessa história, o quanto a Prefeitura teve de parcela nessa história, se foram brigas pessoais que suplantaram as conversas institucionais? Que análise o senhor faz depois de passado esse momento? E acho que dá para considerar o momento mais crítico dessa relação muito difícil e conturbada entre a Prefeitura e o Legislativo. Bom, já existe um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então, assim, é impossível de eu aqui querer dizer que a responsabilidade é apenas de um lado. Os dois lados tiveram culpa. Entretanto, no caso do Legislativo, eu que já estou lá desde 2017, vi um processo de tentativa de cassação de direitos políticos do presidente por algo que não tinha vínculo com corrupção, não tinha vínculo com nenhuma atividade assim que você entende que seria passível de cassação. Até por isso não foi à frente, né? Essa questão da opinião hoje no país está muito complicada. E o Gabriel, por ser uma pessoa muito espontânea, sanguínea, falou mais do que devia, pediu as suas desculpas, não era caso de cassação e nós estamos avançando a partir de então. Então eu vejo que foi um momento muito difícil para a Câmara, que não deixou de trabalhar. Isso é bom, é claro de deixar isso, até porque os projetos estão em andamento, só que eu creio que seja uma página virada. Vereador, a gente vê um Gabriel Azevedo, como o senhor disse, que pediu desculpas um tanto quanto diferente. Uhum. Como que essa postura diferente do presidente hoje faz com que os vereadores consigam trabalhar, consigam conversar ali entre os seus pares, seus colegas? Bom, o que eu vejo é que o Gabriel amadureceu bastante. A gente, com o tempo, a gente acaba amadurecendo se a gente quiser aprender com as coisas, né, que acontece. O Gabriel mantém um clima de cordialidade com todos os vereadores, é perceptível isso. Inclusive, durante a cassação, a gente via que muitos vereadores estavam totalmente desconcertados com essa situação, mas tinham que participar por conta de situações que, às vezes,
são afetas mesmo a política. Na política, sabe, Thalita, existe algo que é tão valoroso e que às vezes o parlamentar ele abre mão, que é a sua independência. Quando você abre mão da sua independência, você fica refém de uma situação. E lá na Câmara Municipal, infelizmente, esse processo de cassação demonstrou isso, que alguns vereadores tiveram que abrir mão da sua independência, mas entre mortos e feridos, eu creio que salvaram-se todos, tanto é que a Câmara está caminhando. E de que maneira o senhor avalia essa perda de independência? São por pressões políticas dos grupos aos quais esses parlamentares pertenciam? São pressões da Prefeitura de Belo Horizonte? São pressões dos partidos? De onde partiram esses movimentos que o senhor viu na Câmara? De tudo isso que você falou, de grupos da Prefeitura também, com a base, né, estando ali também numa posição, infelizmente, de antagonismo com o presidente, de caciques políticos também. Isso fez com que as pessoas elas realmente tivessem a sua vontade mitigada, o que não é bom. Entendeu? Quando você não tem uma liberdade completa de assumir uma posição. Porém, eu creio que esse momento passou e eu tenho visto que os parlamentares estão muito mais tranquilos, um clima de paz, um clima de tranquilidade que está reinando lá na Câmara Municipal, e daqui a poucos dias também pode ser que tudo mude, né? Porque nós estamos com a questão da janela partidária, então daqui a pouco pode ser que tudo mude, a gente não sabe, que política é bem assim, né? Depende muito, infelizmente, da conveniência. O prefeito Fuad, vereador, nomeou Leonardo Castro, aliás, atual secretário municipal adjunto de governo, para ser o novo interlocutor nessa conversa entre executivo e legislativo. E aí a gente sabe que perde força o Castelar. É um recado importante para a Câmara? Na verdade, o que a gente percebe é que esse grupo que estava atrelado ao vereador Gabriel, ele não estava sendo atendido em nenhuma hipótese. Para você ter uma ideia, depois da reunião com o prefeito Fuad, um decreto que precisava ser assinado para liberação de questões relativas aos clubes sociais, no outro dia foi assinado, com a intermediação do Léo Castro. Então, assim, na verdade, ninguém está buscando enfraquecer A ou B. O que a gente quer, principalmente os vereadores, é que as demandas da cidade caminhem, independentemente do aspecto político. Por quê? Porque normalmente os vereadores não estão interessados em resolver um problema pessoal. Quando eu indico, por exemplo, uma EMEI para determinado local, eu estou buscando o melhor para a comunidade. E quando você, por exemplo, tem uma audiência pública, não tem um secretário que compareça, você tem uma visita técnica, mandado o estagiário para participar dessa visita técnica, quem está perdendo é a cidade. Então, assim, o que eu percebo é que houve essa necessidade para que o diálogo acontecesse. E deixa eu entender um pouco do contexto dessa história. Tem aquela foto simbólica que tivemos na semana passada, mostrando cada um dos vereadores, e uma exceção, um dos assessores que estava por lá também, nas regionais, as quais eles estão ali vinculados ou atendem de alguma maneira. Mas eu queria entender um pouco da conversa com o prefeito Fuad Noman. Como é que ela se deu, vereador? Havia muita rusga especificamente entre um vereador ou outro do grupo, esse chamado grupo do vereador Gabriel Azevedo, com o prefeito. Quem é que estava participando dessa reunião? Eu acho que é importante para a gente entender o contexto de como se chegou até o nome de Leonardo Castro, como esse integrante que pode, digamos, aparar arestas nessa situação. Sim, o nome, na verdade, foi sugerido pelo próprio prefeito, não pelo grupo. O grupo apenas mostrou sua insatisfação em relação ao prefeito por não estar sendo atendido nas suas demandas. Uma das frases que eu utilizei lá, falei diretamente para o prefeito, depois ele inclusive repetiu, eu falei: prefeito, eu espero que esta reunião seja para que nós possamos colocar uma pedra no passado e começar uma nova relação de agora para frente. Ninguém aqui quer atrapalhar o seu governo, ninguém aqui faz oposição por oposição, nós queremos o bem da cidade. Todos os vereadores se manifestaram, foi uma reunião cordial, nós tivemos a intermediação do vereador Álvaro Damião, que foi fundamental para que nós tivéssemos esse tipo de diálogo com o governo, e o prefeito se comprometeu. Algumas situações ele disse que não sabia, que estava acontecendo, nós relatamos para ele e ele se comprometeu a que isso não acontecesse mais. Veremos, né, os próximos capítulos para saber se de fato esse tipo de intermediação vai melhorar. Com o Léo Castro nós temos visto que sim, tanto é que ele tem respondido
com mais frequência os nossos questionamentos e tem marcado reuniões também para que a gente possa levar as demandas. Ele já é um integrante do corpo de discussões de governo. Sim. Primeiro, quando esteve atuando dentro da Câmara Municipal diariamente, e depois, quando voltou à Prefeitura de Belo Horizonte, para fazer esse trabalho que faz hoje na Secretaria de Governo. Qual é a avaliação que se tem do Leonardo Castro de maneira geral? Ele é o nome principal para hoje atender qualquer demanda ou ainda se passa institucionalmente pelo secretário de governo até chegar no Leonardo Castro? Do nosso grupo, é somente ele. Ele é que está fazendo esse tipo de intermediação. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos agora na sexta-feira passada, inclusive com o jornal O Tempo noticiando, a interdição de uma empresa lá no Tirol. Por quê? Porque os moradores estavam ali praticamente passando, não conseguindo comer, dormir, com uma questão química que estava acontecendo ali. O cheiro do gás, né? Cheiro do gás, assim, é uma empresa que tinha autorização da Copasa para fazer o tratamento de determinados produtos químicos, mas não estava fazendo e jogando isso no rio. As pessoas estavam desesperadas. E aí, nós já tínhamos desde o ano passado acionado o Ministério Público, com também, nós tínhamos laudo da Secretaria de Meio Ambiente e fizemos essa ponte com ele também. Falamos, olha, nós temos esse problema. Na sexta-feira, a Prefeitura esteve lá. E a Prefeitura lacrou a empresa. A resposta foi rápida. Foi muito rápida. Isso aí dá pra gente uma sinalização de que as coisas vão ser diferentes. Agora, vereador, o quanto dessa briga entre Gabriel Azevedo e prefeito Fuad, entre prefeitura e Câmara, nos últimos meses e talvez no último ano, a gente pode colocar 2023 como um ano bem conturbado, pode ser levado para a eleição de 2024? Bom, eu acredito que como os dois são candidatos, são pré-candidatos, essa discussão será travada, né? Só que pelo que eu imagino, tanto de um quanto do outro, a discussão vai ser tratada no campo das ideias e não no campo pessoal, né? Cada um tem um estilo de governar, cada um tem uma maneira de ver a política, cada um tem as suas ideias. Então, assim, eu acredito que isso será levado para a disputa eleitoral, mas não na questão do que aconteceu ou deixou de acontecer, mas de forma de enxergar a política e o governo de maneira geral. O fato de Leonardo Castro ser um nome que já permeou vários espaços na Prefeitura de Belo Horizonte, mas tem uma ligação muito importante com o ex-secretário de governo Josué Valadão. Uhum. O secretário também participa dessa conversa com os vereadores. Ele também é um ativo importante para vocês na hora de abrir a linha de diálogo, porque já houve em outros momentos as mesmas críticas que são feitas ao prefeito pelo presidente da Câmara eram feitas ao secretário Josué Valadão. Sim. Em outros momentos também, até com o uso de termos dos piores possíveis, chamamos Josué Valadão de bandidão, coisas dessa natureza. Mas ele também é parte dessa conversa com os vereadores? Bom, em primeiro lugar, eu não participei desse tipo de manifestação. Eu sempre considerei o secretário Valadão como uma pessoa correta e uma pessoa que sempre estava tentando trabalhar para a cidade. Eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui, Guilherme, para falar o seguinte: apesar de serem de ideologias diferentes, tanto o Calil quanto o Bolsonaro, no início dos seus governos, colocaram pessoas técnicas nas secretarias e ministérios, o que fez muito bem para a cidade. Eu percebo, assim, que na Prefeitura de Belo Horizonte, o início do governo Calil foi um governo onde não existiam apadrinhados políticos, e se existiam eram muito poucos, vereadores não tinham cargos e as coisas andavam com mais facilidade. Depois, com a entrada do Fuad, ele resolveu ter um outro tipo de governança. E isso fez com que, infelizmente, a questão política interferisse nas decisões de governo. Ou seja, aquele vereador não estava sendo atendido, aquela demanda não poderia ser atendida para esse, mas seria atendida para esse outro. Isso, infelizmente, tem prejudicado a cidade. Agora, com o novo interlocutor, eu creio que nós vamos voltar pelo menos até essa possibilidade de fazer com que as demandas cheguem aonde precisa chegar, que é na ponta. Nós trouxemos uma reportagem há algum tempo, vereador, acho que há 2 semanas, não mais do que isso, a respeito do volume de emendas impositivas que estava em bastante atraso na avaliação dos vereadores e até na execução admitida pela própria prefeitura. O senhor vê relação entre as duas coisas? As emendas impositivas têm um cronograma obrigatório de serem cumpridas e funciona desta maneira. O senhor vê relação entre essa situação mencionada na relação com a Secretaria de Governo
e as emendas impositivas? Perfeitamente, assim, se você perguntar para o governo, ele vai dizer o seguinte: olha, o volume é muito grande, nós não temos pessoal. Entretanto, se você for para as regionais, você vai perceber que em todas as regionais tem vários apadrinhados políticos ali. Ou seja, essas vagas que poderiam estar sendo utilizadas para ajudar quem está tomando conta das emendas impositivas, estão sendo utilizadas de outra forma. Aí também tem a questão de que houve um projeto para que tivéssemos mais vagas dentro do executivo, que foi considerado inconstitucional pela minha Comissão de Legislação e Justiça, parecer meu, e que está lá aguardando um recurso da prefeitura. Ou seja, se o governo quiser, ele paga, e ele precisa pagar, porque é obrigatório. Quando um parlamentar indica, e aí é interessante porque existia no passado uma frase muito utilizada pela população, pelos jornalistas, por todos: vereador não faz obra. Agora mudou, porque como a gente tem as emendas impositivas, nós podemos indicar, sim, obras e, inclusive, colocar o recurso para essas obras. Por quê? Porque o vereador é o político que está mais próximo da população, então ele enxerga, às vezes, coisas que os prefeitos não conseguem enxergar. Então, eu acredito que, se tiver boa vontade por parte do governo e se ele cumprir a legislação, ele vai acelerar esse processo. Inclusive, foi pauta da reunião, né, uma cobrança em relação às emendas parlamentares. Vereador, a gente está quase chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu queria falar sobre partido com o senhor. O senhor continua no PRD? Não, eu vou sair do PRD e estou conversando com 4 partidos diferentes para saber qual que seria a legenda mais adequada para o meu perfil. E de que maneira a sua posição estará nessas próximas eleições? O senhor, dentro da Câmara Municipal, está muito próximo do grupo do vereador Gabriel Azevedo. Já teve em um ou outro momento algum distanciamento, mas sempre muito próximo dele. Ele é o seu candidato a prefeito de Belo Horizonte? Bom, eu tenho um perfil mais de centro-direita. Entretanto, os partidos que eu tenho conversado são partidos de centro-direita e de centro. Se um desses partidos estiver na base de apoio de uma eventual candidatura do pré-candidato Gabriel, com certeza estarei apoiando. Em relação ao prefeito Fuad Numan, há alguma possibilidade do senhor caminhar com ele? Impossível. O que torna impossível, vereador? Impossível porque eu já estive no PSD, nós tivemos alguns problemas no passado, nem acredito que o PSD me aceitaria, né? Por conta de, eu tive até que buscar a justiça para poder sair do PSD por uma série de perseguições que aconteceram comigo ali, e eu vejo o prefeito Fuad muito focado em questões identitárias da esquerda, algo que é contra a minha maneira de agir politicamente. Então, impossível. Deixa eu lhe perguntar agora sobre uma outra questão, vereador. Essa é uma curiosidade que eu tenho já de algum tempo. Pois não. É sobre relatório da CPI da Pampulha. Certo. Aquele momento, o grupo do vereador Gabriel Azevedo tinha lá uma dúvida e esperava que o senhor tivesse um voto favorável àquele primeiro relatório que foi apresentado, com indiciamento, inclusive do ex-secretário Josué Valadão, à época. E foi tomado com muita surpresa de muita gente, dizendo, mas estávamos achando que o relator estava exatamente alinhado com isso. O que se deu naquele momento para que o senhor não topasse aquele relatório da maneira como foi apresentado? Durante esse tempo, eu fui relator de várias CPIs. E eu entendi que o relatório do vereador Braulio era um relatório que estava imputando a várias pessoas crimes que ele não tinha como provar naquele momento. Então, assim, a minha opinião é que ele deveria encaminhar o relatório e não indiciar da forma que ele estava indiciando. Tinham crimes muito pesados, de formação de quadrilha, crimes de estelionato, e eu entendi que aquilo ali não era aplicável naquele momento. Falei isso pro vereador. Então, no primeiro momento, eu abstive para ver como que ficaria. No segundo momento, realmente, eu não consegui votar favorável a um relatório que eu não acreditava como sendo verdadeiro, não é? Então, por isso que chegou nesse ponto. Vendo o atual momento, porque a CPI da Pampulha foi retomada após uma decisão judicial, o senhor vê que ela está andando no mesmo caminho? Tem questões diferentes analisadas nesse momento? Sinceramente, eu não estou acompanhando. Algo que eu estou acompanhando muito de perto é a possibilidade de nós termos uma segunda área de escape no anel rodoviário. Vocês sabem muito bem do trabalho que eu tive para conseguir, através lá do ministro Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, trazer essa área de escape para a cidade de Belo Horizonte, que no final é a única área de escape pública do Brasil. E nós precisamos de uma segunda área de escape. Apesar que a área de escape que está ali
proporcionou que nunca mais nós tivéssemos uma morte no anel rodoviário. Eu sou ali da região do Betânia e isso é muito caro para mim. Então, assim, eu quero sim que o anel seja revitalizado, já foi anunciado pelo prefeito, já foi anunciado pelo presidente Lula, então que não somente se anuncie, mas que se coloque na prática a construção de uma segunda área de escape e o alargamento dos pontos do anel rodoviário, porque Belo Horizonte não pode ficar parada no tempo. O quanto de perspectiva o vereador Irlan Melo tem hoje de que, de fato, saia do papel uma segunda área de escape no anel rodoviário? Eu tô igual o Tomé, quero ver para crer. Tô com 50% de acreditando e 50% não acreditando, porque infelizmente a gente vê muito anúncio, né? E se tem algo que eu aprendi na minha vida política, Thalita e ouvintes, é o seguinte: a gente precisa que tudo que vamos fazer na política tem início, meio e fim. A área de escape, a primeira teve início, meio e fim. A segunda teve o início. O mais importante é que o projeto está pronto. O projeto está pronto. Basta vontade política. E a vontade política tem que partir do governo federal. Parece que tem. Então, que o governo municipal faça com que essa área de escape ela saia o quanto antes, para que aí a gente definitivamente acabe com esse problema de mortes ali no anel rodoviário, de prejuízo material e também de tempo das pessoas que passam ali. Nós estamos conversando com o vereador Irlan Melo, do PRD. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquele momento que o senhor conhece bem, vereador, já esteve aqui algumas vezes. Esse é o momento que todo mundo mais sente saudade do Café com Política. Vamos lá. A gestão do secretário de governo Castelar Guimarães Neto desde a chegada dele no ano passado. Indecisa. O apoio de Irlan Melo na candidatura dos prefeitos para Belo Horizonte em 2024. Se não para Fuad, Gabriel ou Bruno? Então, depende da construção que nós estamos fazendo. Se você me convidar daqui a 10 dias, eu vou te dar com certeza o que vai acontecer. Todos os dois são bons nomes e que eu não teria dificuldade em apoiar. A disputa política e pessoal entre Gabriel Azevedo e Marcelo Aro atrapalha a formação de chapas de vereadores em BH? Creio que não. Há uma disputa natural por se buscar mais apoio, mas inclusive até porque o ex-deputado Marcelo Aro, secretário de governo do Zema, ele não está participando diretamente na questão da formação da majoritária. Pelo menos é o que a gente tem visto. O quanto de força Marcelo Aro tem hoje na prefeitura de Belo Horizonte? Bastante.